Primeiro ponto que eu quis trazer hoje para vocês. Eu queria que vocês assim, se sentissem à vontade para perguntar ou falar. Geralmente estou fazendo isso no final. Mas se quiserem interromper, tudo bem. Se não quiser, quando a gente encerrar aqui, a gente me lembrem. Eu queria falar, fazer um comentário sobre isso, perguntar sobre isso, a gente pode ir voltando nos slides e conversando, tá bom? A gente está aqui para conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante para a gente entender. O Senhor, o nosso Deus, Ele traz dons para a gente. Eu trouxe esse texto bíblico de Romanos 11, 29, em 3 traduções diferentes, para nós entendermos algo que é muito importante para nós. Deus, quando Ele dá um dom, e nós falamos na semana passada que Deus dá dons às pessoas e Ele não faz acepção de pessoas. Pessoas são colocadas no ventre de suas mães e ali Deus já derrama habilidades e dons. A pessoa já nasce com algumas habilidades e dons. E outros, Deus nos dá uma capacidade de desenvolvermos durante nossa vida inteira alguns dons. E quando Deus nos dá, Ele não tira. Ele não tira dons. Isso está na palavra. Então o Senhor, Ele não retira de nós. Está em desobediência. A pessoa está em pecado. A pessoa desistiu de Jesus. O dom continua nela. E muitas vezes nós nos questionamos e questionamos ao Senhor como é que pode essa pessoa vive assim e é usada na igreja, às vezes, né? Às vezes nós nos questionamos muito isso. E eu trouxe esse texto para que você entenda isso. Deus não vai deixar de ministrar 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas por causa de uma que está errada. Essa uma errada, às vezes, está ministrando tantas outras e ela está errada, mas Deus está usando ela para ministrar. Não sei se você lembra de um momento que Paulo falou, se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo. Eu acho que foi ele, agora me falha a memória, não lembro especificamente que ele falou assim, que estava somando em ministrar. Teve um momento que o próprio Moisés falou, deixe que todos, eu gostaria que todos fossem profetas, né? E muitas vezes você vai, aquela pessoa ali está fazendo aquilo, deixe isso. O próprio João Batista falou, olha, tem gente batizando, tem gente indo atrás de Jesus, e João fala o quê? Eu vim para que as pessoas fossem atrás dele, deixa aí. Então, às vezes, as pessoas se questionam muito, e questionam muito essas coisas. Você viu como é que aquela pessoa vive, como é que aquela pessoa trata, como é que Deus continua usando? Mesmo a pessoa estando errada, Deus não vai tirar dons daquela pessoa. Porque a palavra de Deus diz aqui, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Essa é uma tradução em NVT, esqueci de colocar aqui. Porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Quer dizer, Deus escolheu alguém, derramou uma unção, derramou um conhecimento, derramou uma habilidade, derramou um dom. Ele não vai tirar. A pessoa pode desistir de usar, mas Deus não tira aquilo que deu à pessoa. É dele, é um presente. Quando a pessoa dá um presente e depois tomar o presente, nossa, Deus não faz isso. E às vezes a gente não compreende. Pessoas às vezes têm dom sem dom. É para usar. Eu quero saber, viu? E aprendeu só, né? Foi fazendo. E faz lindo. Faz lindo, que eu já vi, eu vejo. Quer dizer, a pessoa, Deus derrama uma habilidade e ela faz aquilo tão lindo. Se eu fosse fazer um curso, um treinamento, eu poderia até aprender. Deus não me deu essa, né? Deus não me deu, mas a gente faz, como a gente trabalhou aqui, né, na quarta-feira, tem 15 dias atrás, eu acho que foi passado, nem lembro a data. E nós falamos sobre isso. Tem pessoas que, às vezes, nem nascem com aquele dom, mas ela começa a treinar algo e ela aprende aquilo. Deus derrama uma graça na vida dela daquilo, né? Nasce com o nome, daí nunca fez curso, mas faz de uma forma linda. E aí, às vezes, se ela pesquisar mais, estudar mais, ela vai fazer outras coisas diferentes, sem nem fazer um curso. Deus derrama o amor. E é uma habilidade que Deus deu. Deus deu aquele dom, né? E Deus, quando dá, Ele não tira. Isso é importante nós sabermos. Porque vão ter coisas lá na frente, quando nós estivermos ministrando, que geralmente se surgem dúvidas e perguntam, mas isso aí, lembra que Deus Ele não tira. Ele não vai tirar. Nós recebemos os dons para servir outras pessoas. Por que
que nós recebemos dons e habilidades. O que a palavra de Deus nos diz? 1 Pedro 4,10, eu também trouxe duas traduções. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Muitas vezes nós vamos receber um dom apenas? Não, vários dons, diversos dons. Então Deus, Ele nos dá esses dons e Ele quer que a gente faça o quê? Administre bem, que a gente cuide desses dons. Cuidar como, né? Como a gente vai cuidar? Cada um usa o seu próprio dom para o bem dos outros. Aí às vezes eu estava ouvindo uma psicóloga infantil, eu acompanho algumas coisas assim, e ela estava falando assim, que muitos pais erram uma coisa. A gente, às vezes, pai e mãe tem um hábito de estar fazendo algo em casa, né? Aí a criança quebra uma coisa, a criança não cuida. Aí a criança, eu vendo uma ministração dela, um pedacinho, na verdade não era uma ministração, ela fez um post lá. E ela estava falando assim, aí o que é que o pai e a mãe às vezes dizem, né? Menino, eu trabalho para pagar isso, essas contas, e não sei o quê, e você não tem cuidado, você não vê o tanto que o seu pai trabalha, você não vê o tanto que eu trabalho, para poder botar comida em casa, e você come metade do prato, tua casa seja lá. Há certas coisas que a gente diz assim, né? E a gente perde a compreensão disso aqui, ó. E eu ouvi um ministro, um pastor falando certas vezes, a gente não entende que o nosso emprego, o nosso trabalho, quando a gente sai de casa, a gente deveria dizer assim, estou saindo para servir aos outros e vou receber uma recompensa. A recompensa do trabalho aí fora é o salário. O salário é você pagar as suas contas, né? Para comida em casa, pagar a escola e cuidar de si. Mas quando a gente sai de casa, a gente deveria ter esse entendimento. Eu tenho uma habilidade, eu tenho um dom, eu estou servindo outra pessoa. Pega uma mão acabada, aí quando vai embora a pessoa vai assim, estou feliz. Está linda minha mão, estava destruída. Está servindo outra pessoa. E a outra serve a ela de outra maneira. Então todo o trabalho que nós temos, toda a habilidade, todo o serviço que fazemos, se nós tivermos essa compreensão, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quer dizer, Deus tem múltiplas formas de derramar os dons e as habilidades, e nós temos de administrar de forma fiel. Administrar de forma fiel é cuidar do dom que nós temos. Então, se eu sei fazer algo, eu tenho que cada dia querer fazer melhor aquilo que Deus me deu como dom, que eu aprendi como dom, como habilidade. Eu tenho que aprimorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar excelência e buscar a presença de Deus naquilo que Deus me deu, que eu sei fazer. Porque eu estou servindo a alguém e honrando e glorificando ao Senhor. A gente usa, esses dois nomes podem ser usados para a mesma coisa, mas como na última ministração que a gente falou aqui, eu trouxe para os irmãos e falei, Deus, ele traz, por exemplo, na Bíblia tem um nome, habilidades, e tem um nome, qual foi o outro nome que eu trouxe para vocês sobre dons que Deus dá? Não foi serviço não, esqueci o nome agora. Ele fala em, deixa eu ver lá, eu acho que está em Coríntios, em Romanos 12, Coríntios também. Ele fala sobre operações, lembrei. Então na Bíblia, os dons que Deus dá, ele chama de habilidades e operações. Então o que é habilidade? Eu tenho um jeito, tem gente que tem jeito de pegar isso aqui que eu fiz que ficou tão assim e fazer uma coisa tão melhor. Porque ela tem uma habilidade de mexer com tecido. Minha mãe tentou me ensinar a costurar. Eu não tenho habilidade com as mãos. Nunca tive. Eu me furei tanto no começo que eu disse, minha mãe, não quero costurar. Você vai precisar, minha filha, para a vida. E eu era tão assim. Eu tive uma adolescência rebelde em tantas coisas que eu não quis aprender. E hoje eu me arrependo. Porque às vezes eu preciso dar uns pontos em casa de algumas coisas, quando eu olho eu começo a ver assim, não, se boa, aqui não tem condição nenhuma. Então eu não tenho habilidade com as mãos. Habilidade é algo que você tem facilidade em fazer algo que outro não tem. Você tem facilidade. Lua ganhou um violão quando era criança. Rápido ela aprendeu a tocar. Rápido, ela tem habilidade em tocar. Habilidade com as mãos. Um instante aprendeu. Então, habilidade, dons. Agora, dons. Dom é um presente que Deus nos dá. Então, habilidade é uma coisa que você pode desenvolver com a vida e você pode ganhar de Deus. Deus te dá uma habilidade. Aí, você vai desenvolver. O dom, não. Dom é um presente de Deus. Então, eu tenho o dom para cantar?
violão? Posso ou não? Posso. Eu tenho dom para tocar? Não. Eu tenho dom para cantar? Não. Mas se eu for para uma aula de música e a pessoa me ensinar a mexer com a minha voz, eu posso desafinar menos? Posso. Eu posso desenvolver habilidade com a voz, desafinar menos. Mas eu não tenho dom dado por Deus de cantar. Não tenho. Dom é algo que é um presente. Você não precisa de muita coisa. Então Deus deu a Ró um dom. Ela consegue pegar uma unha acabada e fazer bem. Se eu fizesse um curso, eu ia desenvolver habilidade. Então dom é presente. É algo que você tem facilidade. Você não precisa de muita coisa para poder fazer. Você abre a boca e sai. Então assim, Cirilo, vou trazer o exemplo de um homem conhecido. Deus deu a ele o dom de cantar? Desculpa aí. Ele não vai me ouvir, né? Não vai chegar aqui. Ele não tem o dom de cantar. Mas ele desenvolveu a arte da música, aprendeu o instrumento, cantava desafinado, cantava rouco, cantava num tom, ia para outro tom, ia para outro tom, descia. Não era assim? Mas a busca dele pela presença do Espírito Santo, que foi que fez na vida dele, ele desenvolveu a habilidade de cantar, treinando a voz dele constantemente. Hoje ele desafina como desafinava no começo? Não. Desenvolveu a habilidade. Deus deu o dom de cantar? Não. Deus deu a ele o dom de ser profeta. Deu o dom de ser ministro da palavra. Deu a ele o dom espiritual de conhecimento. Ele tem vários dons espirituais que a gente vai trabalhar aqui, mas não tinha esse dom dado por Deus de cantar. Nem tinha o dom de tocar, mas ele desenvolveu a habilidade. Pega um pouquinho a diferença? Então, quando a gente vai ver conceitos desses termos, então, sejam bons administradores e fiéis, dons que receberam de Deus. O dom que você recebe de Deus é o presente, é aquilo que você tem facilidade. Agora, você saber que o dom é um presente que Deus te deu, não tira de você a responsabilidade de administrar bem quando é uma habilidade que você adquiriu durante a vida. Tira essa responsabilidade? Ou não? Tira essa responsabilidade? Não foi dom que Deus me deu. Eu senti uma época a vontade de fazer uma coisa, eu aprendi, mas agora eu não estou mais a fim de fazer. Aí você desenvolveu uma habilidade, algo tão lindo que você sabe fazer e você vai abandonar? Não, você vai continuar desenvolvendo. Eu respondi e faltou alguma coisa? Porque você falou do termo. Talentos. Talentos. Talento é a mesma coisa. Talento é algo que Deus te entrega para você cuidar. Ele pode ser um dom, como pode não ser um dom. Por exemplo, Jesus usa o nome talento para quê? Vocês lembram de um texto que Jesus fala sobre talentos? Deus fala assim, que deu a um talento, ele usa uma parábola, né? Aí ele usa esse termo, ele fala assim, deu um talento a um, deu 5 a outro, deu 10 a outro. Ele fala assim, cuide bem desses talentos. E aí ele traz essa parábola para depois falar sobre o quê? Eu te dei um chamado, aí ele já vem para outra área, que não é o que eu te falei de presente de dom. Eu te dei um chamado. Então, peraí. E aí a gente vai somando essas coisas. Depois que a gente estudar todas essas coisas, dons ministeriais, as habilidades dadas por Deus, os dons espirituais, a gente vai chegar nesse ponto de detalhar mais isso. Mas tentando responder um pouco a sua pergunta. Por exemplo, eu vou falar um pouco de mim, que é mais fácil falar de mim, né? Do que falar dos outros. Então, eu vou falar de mim. Deus me chamou, Ele me colocou no meio da minha mãe e trouxe um chamado para a minha vida. Qual era o chamado que Ele tinha para a minha vida? Cuidar de vidas. Ele queria que eu cuidasse de vidas. Era o desejo dele. Para a minha vida, cuidar de outras vidas. E para cuidar de vidas da maneira de Deus, eu teria que amar pessoas. Aí o que é que acontece com a vida da gente? Estava me chamando uma semana falando sobre isso. Eu sou muito assim, você não fez nada disso. Ela falou só dos milhares de defeitos dela. Você não é nada disso. Isso foi o que a vida tentou fazer com você. O que o diabo tentou botar na sua cabeça para você não encontrar o que Deus tinha para você. Então, o que é que acontece com a minha vida? Com o chamado que Deus tinha para a minha vida? Deus me chamou para cuidar de vidas. Amar vidas. Aí, o que é que acontece? O diabo usou muitas pessoas para me ferir durante toda uma vida. E isso não acontece só comigo. Acontece com quem? Você pode levantar sua mão? Todos nós. Faz com que a gente passe por experiências ruins na vida, para que se criem revoltas na nossa vida, para que a gente desenvolva coisas ruins na nossa vida e não se encontre com aquilo que é de bom de Deus para nós. Aqui é uma mulher que tem chamado de cuidar de vidas e ser mãezona.
Não é, mãe? Deus derrama chamadas assim. Aí o que é que Deus faz? O que é que acontece na nossa vida? Enquanto a gente não tem o Senhor, o diabo vai trabalhar para mostrar para a gente que aquilo não é o que Deus tem. Vai fazer a gente querer o contrário. Vai querer o contrário. Então Deus me deu algo para eu fazer. Um talento de cuidar de vidas. É um chamado. Talento é um chamado. E dentro desse talento, o que é que Deus vai fazer? Ele vai usar todas as nossas feridas na nossa vida. Ele vai usar tudo de ruim que aconteceu para fortalecer o que Ele tem com a gente. Porque quando Ele nos chama, Ele vai nos curar das nossas feridas e intensificar o chamado. Então toda a ferida que eu tive, quando Deus me chamou, que me curou de todas as minhas feridas, eu tive um desejo intenso, maior de cuidar das pessoas. Todas as feridas que eu tive, eu pensei, meu Deus, tem tantas pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu, que precisam ser cuidadas, que precisam ser curadas. Então, o pouco que eu tive de entender, de passar, por exemplo, de ferida, do que eu queria que minha mãe me desse, do que eu queria que meu pai me desse, que não me deram, aí eu veio aquela sensação de um pouco de orfandade. Meu Deus, e aqueles que sofreram tanto mais do que eu? Aí veio a intensidade para cuidar, para voltar ao contrário. Aí dentro desse talento de cuidar de vidas, que é um chamado, um talento está muito relacionado ao chamado, o que é que acontece? Aí Deus me dá, depois que me cura, Ele me dá dons ministeriais. Ele me chamou para ser pastora. É um dom ministerial. Ele vai somar, e esse talento ele vai estar associado a tudo aquilo que é o chamado, que é o talento. Então Deus me deu um talento, cuidar de vidas. Ele vai me cobrar. Você cuidou das vidas que eu te dei para você cuidar? Ou você enterrou? Porque se eu não aceitasse a cura do Senhor, eu estaria cuidando de vidas hoje? Eu teria enterrado o talento, com medo dele. Aí os medos que nós temos, as angústias que temos, as feridas que temos, o que é que a gente faz? A gente enterra o que Deus nos chamou para fazer e viver. A gente não pode fazer isso. Então, a gente só tratar as feridas da gente, aceitar a cura do Senhor em cada ferida, tirar todo o pus, toda a sujeira, deixar a ferida cicatrizar, para que a gente tenha força para viver o que Ele chamou a gente para viver. E aí Deus me deu o talento de cuidar. Se eu não cuidar, e o que é o cuidar? Jesus disse que Ele prova pela parábola que a gente tinha que multiplicar. Então o talento está associado a um chamado. Há um chamado específico de Deus na sua vida. E dentro desse chamado que Ele tem, esse talento que Ele me dá, de ter um chamado específico, Ele vai te dar diversas outras coisas. Toda a sua experiência de vida, habilidades que foi desenvolvendo, manuais, no corpo, no trabalho, independente do que seja, do que nós falamos aqui outra vez. Sabe cozinhar bem, sabe tocar um instrumento, sabe cantar, sabe dançar, sabe cuidar de pessoas, ter um dom de servir. Tudo isso, todas aquelas coisas que nós trabalhamos na aula passada, é para juntar e esse talento poder a gente usar. E aí o que é que acontece? Quando a gente vai usando todas as coisas que Deus dá, Ele dá dons espirituais, aí Deus dá chamados na igreja. Aí quando a gente soma tudo isso, a gente vai entendendo e compreendendo o chamado que Deus me deu para mim, de cuidar de vidas. Eu preciso de todos esses dons espirituais. Eu preciso de todas essas habilidades. E eu preciso de diversas coisas que a gente vai falar aqui hoje. Diversas coisas. Para que eu possa cumprir. Guardar o talento que Ele me deu. Não escondendo debaixo do meu pé. Porque eu tenho medo, porque eu tenho inseguranças, porque está doendo. Porque. Aí eu uso e eu multiplico. Se eu tenho um dom de cuidar de vidas, eu hoje tenho uma pessoa que podia estar no mundo, mas ela não está. Ela está aqui, somando e multiplicando. Eu amei, eu cuidei, eu briguei. Quando era necessário brigar. Porque eu queria cuidar, eu não queria que faltasse para o mundo. Então eu cuido daquela pessoa, eu corrijo, eu brigo. Não faça isso, não é assim, não é assim. Levanta. Ah, mas você consegue. Porque quando eu cuido dessa pessoa, o talento que Deus me deu, ele vai ser multiplicado. O que Ele me deu, eu cuidei. Essa pessoa agora vai cumprir o chamado dela. O talento dela vai ser desenvolvido. E o talento não está associado. Tem o talento de tocar. Não, isso é uma habilidade. Você tem o talento de tocar. Mas o tocar é para quê? Deus quer que você alcance o quê com aquela habilidade que você tem de tocar? Quando você vem aqui e toca aqui em cima. Quando você está na sua casa, você pega o violão que o vizinho ouve. Deus quer fazer o quê? Cumprir o quê?
É um talento, é algo muito profundo. O talento é algo muito profundo. Ele é associado com várias coisas para que a gente cumpra o que Deus tem na nossa vida. E aí eu sinto, tenho cumprido o que Deus também tem na minha vida. Todo dia eu pergunto, o que é que eu não estou fazendo? O que é que eu estou fazendo de errado? Eu fiz o que de errado? É isso, meu Deus. Eu estou cumprindo em parte. Então a gente precisa sempre estar buscando. O que é que Deus tem na minha vida? É a angústia de vida do ser humano. Nasci para quê? O que é que eu estou fazendo nessa terra? Para que eu vim? Deus te escolheu para algo lindo e específico. Deus te escolheu. Ah, não, eu vou viver minha vida toda aqui. Eu vou chegar, vou sentar, vou ouvir. Tá bom. Não tá bom. Porque Deus te escolheu para algo. E muitas coisas do que Deus te deu, do que Ele permitiu na sua vida, Ele vai usar. Ele quer usar com potencialidade. Ele quer potencializar. Então, tudo de ruim, é estranho isso eu te dizer, mas tudo de ruim que já aconteceu na sua vida, todas as fraquezas, todas as dificuldades, todos os seus medos, todas as suas inseguranças, Deus vai usar, potencializando ao contrário. Porque onde abunda, fala algo aqui comigo, onde abunda pecado, superabunda a graça. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o inimigo tentou pegar, tentou levar para o lixo, tentou levar para tudo que era ruim. Aí Deus tira. E aí tem uma intensidade. Derrama uma intensidade. Onde vai o evangelista, a intensidade que ele tem, essa pessoa está no engano, precisa tirar do engano. Porque Deus tirou do engano de uma forma tão intensa que onde ele vai, onde ele está, qualquer pessoa que conversa, quando ele vê que a pessoa está no engano, ele dá uma angústia, começa a falar, e fala, até tentar trazer aquela pessoa para o Senhor. É um chamado evangelístico. Mas esse evangelista, ele tem um chamado ministerial de justiça. O nome é evangelista, mas o chamado dele não é só esse. O chamado dele é algo mais profundo. Tirar pessoas do engano. O inimigo falou, vai tirar pessoas do engano? Não, vou te manter no engano. Aí Deus depois arrasta do engano, para usar aquilo com potencialidade, para tirar as pessoas do engano. Talento tem muito a ver mais com o chamado profundo de Deus para a nossa vida. Eu minha filha, estou passando com ela, eu faço. Legal, mais ou menos ou não legal? Ela usa os perfeitos. Fica assim. Glória a Deus. Amém. Então Deus quer, irmãos, que a gente administre fielmente. Então a fidelidade ao Senhor, ela deve estar na nossa vida em todas as áreas. Ser fiel ao Senhor é não aceitar, parar. Ser fiel ao Senhor é não aceitar, você não pode aceitar, não fazer e não usar aquilo que Deus te deu por qualquer motivo que seja. Seja qual for o motivo. Deus me usou para viver isso. E todas as vezes que você vive, que você serve alguém, você se completa. Certa vez eu falei, conversando, disse assim, sabe onde você se completa? Servindo os outros. É nesse lugar que nós nos completamos. Quando nós servimos os outros. É nesse lugar que nós nos completamos. É servindo ao Senhor. Porque quando a gente está servindo ao outro, a gente deixa de dar tanta importância à nossa dor, à nossa angústia, e tudo aquilo que estava tirando do nosso lugar. E a gente vê que aquilo que é tão difícil para nós é tão pequeno que às vezes aquela outra pessoa está passando por algo tão pior do que nós estamos passando. E aí às vezes a gente até se envergonha. Meu Deus, essa pessoa está assim, é tão mais fiel ao Senhor do que eu. E a gente se envergonha às vezes. Então, nesse processo de servir, a gente se encontra. Né? Em Jesus nós damos frutos. Nunca esqueça disso. A palavra de Deus diz em João 15:2: toda vara em mim que não dá fruto, tira. Aqui Jesus estava falando do ser humano que se encontra com Ele. Se frute, dá frutos. E a gente vai falar que o fruto é esse aqui, tá bom? Então, fruto, transformação e serviço. O fruto principal que nós damos ao Senhor, permitir que Ele mude o nosso caráter. Esse é o principal fruto. Que é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é... Aí tá lá. Você olha e fala, gente, o Espírito Santo não mora em mim mesmo. Eu já é difícil. Você vai lá, a gente vai estudar sobre o fruto do Espírito, porque quando a gente for falar dos dons espirituais, eu quero primeiro falar do fruto dele. Porque não adianta ter dons
que aí a gente vai cair naquilo que a gente falou aqui no primeiro slide. Poxa, tem tanto dom, mas é carnal pura essa pessoa. Aí a pessoa vai servir uma vida inteira e Jesus no final vai dizer o quê? Apartai-vos, pode falar de algo, pode falar. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não adianta servir, ter dons e não deixar o Espírito Santo transformar o que a gente pensa e o que a gente sente. Então o primeiro fruto é transformação e depois serviço. Então Jesus diz aqui, e está escrito aqui em João 15:2. Toda vara em mim, Jesus está falando, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Você está com uma árvore, uma plantinha, tem que abençoar, porque nós chamamos de planta. A planta começa a ficar meio desengonçada, meio inchada. O que a gente faz com a planta? Poda. Para que a gente poda? Ela vai ficar mais bonita e aquele galho ele vai encher. É ou não é? Aquele galho tisco, a gente está ferindo a planta. Aí vamos tratar duas coisas aqui. Presta atenção, tá? Se a gente não der fruto nenhum, se a gente não muda nada, se a gente não serve ao Senhor em nada, Deus dá habilidade, Jesus dá ministério, Espírito Santo dá dons, desenvolvemos habilidades durante toda uma vida e a gente só fica sentado e a gente não muda o nosso ser, a gente não aceita a palavra de transformação. Prega uma coisa, você ouve a palavra aqui, aí o Espírito Santo fala com você, vem embora, em vez de começar a praticar naquela hora, porque a gente mudar hábito não é uma coisa fácil. Não é fácil. A mudança, a gente tem que ter paciência com a gente, mas a gente tem que insistir todos os dias. Eu preciso mudar isso. Então, a gente acorda naquele dia dizendo, hoje eu não posso praticar isso, hoje eu tenho que mudar isso, hoje tem que ser diferente. Se a gente não treinar a nossa mente todos os dias, nós vamos continuar sendo as mesmas pessoas. Cadê Jesus? Cadê o novo nascimento? Ele tem que transformar. Então, ele tem que mudar. E se a gente não dá fruto nenhum, nada, o que é que acontece? Essa vara é arrancada de Jesus. Meu Deus, o que somos nós sem Jesus? Jesus é a raiz e o tronco. E nós somos os galhos. Os galhos grossos e firmes saem de nós. Se a gente não der nada, não produzir nada, Ele vai cortar a gente por inteiro. Agora, se a gente der fruto, Ele vai fazer o quê? Limpar. Aí desse limpar é a parte da transformação. Ele nos poda. Por isso às vezes dói. Às vezes a gente ouve as coisas que dói. É uma dor às vezes, não só emocional, mas a dor emocional mexe no nosso corpo. A gente chora, a gente fica chateado com aquilo que a gente ouviu, com aquilo que aconteceu. E aquilo Deus quer usar para nos transformar. Deus vai podar. Vai doer. Vão ter palavras que nós vamos ouvir que vai machucar a gente. Mas Deus quer usar aquilo para melhorar a gente. Para que a gente dê mais fruto. Então, dói. Mas essa dor é importante para produzirmos mais fruto. Então, a gente diz assim, Deus não se importa. Ele se importa. Ele se importa. Se a gente estudar a palavra, a gente vai entender muita coisa. O Senhor se importa que venhamos a dar fruto. Ele quer que a gente dê fruto. Nós não somos uma árvore só ornamental para dar sombra. Nós somos árvores frutíferas. Amém? Amém? Somos árvores frutíferas. Quem permanece em Jesus deve dar fruto. Quem não dá fruto é retirado de Jesus. Quem dá fruto é podado. Então, não esqueça disso. Os processos difíceis, as correções, o irmão que chateia a gente, Deus vai usar todas essas coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento. Aquela pessoa diz com você não está sendo zangada, não? Estou porque eu sou carne, mas eu já estou orando porque Deus vai usar, até o irmão que fala errado, mentira, Deus vai usar para tratar o meu caráter. Às vezes eu ouvi muito essas coisas. Essa pessoa faz isso com você, você fica assim, como se nada tivesse. Não aconteceu. Deu um fervor, mas eu falei ao Espírito Santo, eu prefiro que seja fogo teu do que ser fogo estranho. Então, Senhor, produziu um fogo dentro de mim, me mostra o que está acontecendo. É para tratamento meu ou é totalmente mudando o que veio? O que veio é 100% lixo ou tem alguma coisa que vai servir para mim? Porque o Senhor, Ele quer
que a gente seja podado para dar mais fruto. E o podar é que ele vai retirar. O galho estava meio seco, o galho está com uma sujeira, o passarinho veio e cagou. Deu uma doença aí, naquele pedaço da planta. E a gente precisa ser podado, a gente precisa aceitar ser transformado. E Deus vai usar principalmente as pessoas que estão perto de nós. Quem é casado, a mulher vai falar para o marido, mas vai falar para a mulher, isso aqui não está legal. Aí briga, não é para brigar, é para ouvir. Um filho, uma filha, um vizinho, um parente. Deus vai usar as pessoas que estão mais perto de nós para nos mostrar como nós estamos. São espelhos que são colocados na nossa vida, amém? Fique atento a isso. Dar fruto é ordenança. Está em mim e eu em vós. Como uma vara de si mesma não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, se o galho não está na videira, o galho não pode dar o fruto, né? Que é a uva. Assim também vocês. Se não estiverem em mim, vocês não dão nada. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Esse dá um pouquinho de fruto. Está escrito o que aqui? O que é isso? Dá muito fruto. Gente, eu me envergonho de mim às vezes. É muito ou é pouco? Ele não aceita nada e nem quer que seja pouco. Que Deus é exigente, não é? Mas ele nos capacita. Ele nos capacita. Ele te capacita, ele te dá coragem, ele te dá força. Ah, eu não fiz nada até hoje, então não preste, vou desistir. Não! Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de arrependimento de todas as situações e áreas da nossa vida. Hoje é dia da gente se arrepender de coisas que a gente não está fazendo. Porque se mim ela pudesse fazer. Então, tudo que nós fazemos é por Ele. É Ele que faz através de nós. Junta todas aquelas coisas que a gente falou aqui agora há pouco. E Ele em nós. Eu sem Ele sou nada, produzo nada. Mas Ele em mim, muita coisa pode fazer. Eu sei que eu sou seu Senhor. Eu sei. E não é nada legal. É bem desagradável. Basta um dia não buscar o Senhor direito que só sai merda. Mas Ele em nós. Ele em você. Ele em mim. Ele em você. Muita coisa boa sai. Amém? Então Ele disse que quer que a gente dê, fala comigo, muito fruto. Muito fruto. E você pode, você consegue. Você é capaz. Ele te capacita. Ele nos escolhe e nos capacita. Não tenha medo não. Só faz o que Deus te falou. Amém? Sim, Jesus, nada podemos fazer, manter a humildade e aceitar o nome de Jesus. Precisamos aceitar como Senhor, como Rei. Eu vi uma ministração de um jovem que ele mandou para mim, eu achei muito bom, muito forte, de um jovem pastor Luciano, falando sobre o rei. Logo depois que a rainha morreu, ele usou aquilo ali e trouxe uma palavra sobre o reinado de Jesus em nós. E eu achei muito forte aqui. Ele falando que às vezes nós queremos que ele seja nosso rei como a rainha foi lá. Ela não mandava tudo. Ela era rainha, mas ela tinha muitos ministros, ela escolhia os ministros que comandavam, que coordenavam. Todos os lugares que ela era rainha. Então ela nunca pôs tomar uma única decisão sozinha. Dizer, vai ser assim. Se ela dissesse, eu quero assim, os ministros dissessem não, ela não podia fazer. Aí a gente está sendo ministro ou a gente está sendo embaixador do Senhor como Ele quer. Ele é nosso rei mesmo como Ele quer. Porque Ele quer aquele reinado assim, ó. Eu quero assim. Sim, Senhor. Só que Ele não nos trata como escravos, olha que beleza. Ele quer que você diga para Ele assim, sim, rei, sim, Senhor. Mas Ele te abraça e diz, vem caminhar comigo que eu te ajudo, eu faço junto com você. Não é um rei que manda e sai. Ele manda e vai fazendo junto com você, segurando sua mão. Porque Ele tira o poder dele de rei e se coloca como irmão, pai, noivo, amigo, consolador. Aleluia. Tem como amar esse Deus, não é verdade? Não tem como não amar esse Deus. Deus é glorificado no nosso serviço. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Tem no chão para ser discípulos. E quer que a gente dê muito fruto. Para que Deus seja glorificado. Então, quando a gente aceita uma transformação, uma mudança, sou eu que recebo glória? Puxa, não. Deus fez. Principalmente quem me conheceu antes, me conhece agora.
Deus pode mudar uma pessoa, né? Deus muda. Deus transforma, Deus usa. Deus faz, então Deus é glorificado. Jesus disse, eu quero que o Pai seja glorificado. Eu quero que o Pai seja glorificado. Servindo pelo Espírito. Para iniciar em verdadeiro serviço, receber. Vamos ver isso aqui, ó. João, capítulo 20. Se você puder pegar a sua Bíblia aí, por favor. Voltando. Abra lá no capítulo 20 de João, por favor. Você vê aí, logo no começo, Jesus ressuscita. Eu separei aqui esses versículos 19 a 22. Você pode acompanhar aqui, mas ele ressuscita, aparece. A Maria Madalena conversa com ela. E depois Jesus aparece aos discípulos. Os discípulos eles estão reunidos num lugar fechado. Vai lá para o versículo 19 da sua Bíblia, tá bom? Eu coloquei aqui 19, 20 e 21. Mas lá, por favor, lá na sua Bíblia. Vou ler aqui, depois a gente pode voltar lá. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Vou ler o 20 agora. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, versículo 22, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o... Peraí, bora voltar aqui então agora. Jesus chega... Paz seja convosco, de novo, paz seja convosco. Eles estavam tendo paz naquele dia? Eles estavam fazendo o que, gente? Trancado. Mataram Jesus, ele foi açoitado, a gente viu a pele dele ser arrancada. Foi crucificado. Vão matar a gente. Ai, tudo trancadinho. Medo. Medo? Pânico. A gente não vai para lugar nenhum. Jesus disse para a gente servir, mas a gente não vai fazer nada, porque nós está com medo. Aí o que é que Jesus faz para tirar o medo? Primeiro ele diz assim, ó, Pai seja com você. Aí o discípulo com o outro, está todo assim assustado para ele. Jesus entrou aqui, as portas fechadas, passou como, e ele tinha carne. Que ele mandou depois, tem outro texto que pega aqui no meu lado, tocaram. Ele comeu com Jesus, ele não era puro espírito. Não estava o corpo totalmente glorificado, mas estava mudado do corpo que era antes, porque eles não reconheceram. Alguns viram ele e reconheceram ele. Maria Madalena não reconheceu, precisou eles falar, Maria, ele reconheceu como chamou ela pelo nome. Provavelmente muitos chamavam ela de tantas outras coisas. Jesus, quando tinha carinho pelas mulheres, falava, mulher. Então ele estava com o corpo já diferente. Isso é uma certeza. Porque como é que o discípulo ia andar com Jesus e não ia reconhecer? O corpo dele era diferente. Não sentiram a presença, não sentiram a unção, não sentiram a glória. É outro ponto. Mas o corpo dele era diferente. Mas estava com o corpo. Aí ele entra. Jesus diz de novo. Quando ele vem aqui, o Jesus, paz seja convosco. Ele trabalha dizendo, eu quero que a paz esteja em você. E depois disso, aí ele diz, bora ler comigo? Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Não é história? Eles estavam com medo, não, estavam com pânico, com desespero. Aí ele diz, assim como. Aí eu acho que o medo aumentou. Porque assim como o Senhor, o Senhor foi rejeitado pela sua família, sua mãe quis te prender com seus irmãos, o povo te açoitou, o povo não te aceitou. O pessoal aqui do lugar que o Senhor morou, o lugar que o Senhor viveu e morou, ninguém acreditou, o Senhor não curou ali porque o povo não acreditou, e o Senhor foi
crucificado, o Senhor morreu crucificado, uma lança entrou no Senhor, assim como o Senhor, acho que o medo aumentou, em vez de ficarem mais seguros. Às vezes a gente ouve uma palavra, no começo a gente só sente medo. Eu estava ministrando e vendo alguns olhares. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas é isso que acontece. Primeiro Jesus permite. A palavra vem como confronto, ela gera medo, ela gera insegurança em nós. Mas depois ele sabe como trazer paz. Aí Jesus diz, tem paz, tem calma, tem paz. Aí ele diz, assim como eu fui, eu vou enviar vocês agora. O Pai me enviou, agora quem envia vocês sou eu. Então Deus, ele derramou habilidades, Deus derramou dons nas pessoas desde o ventre. Sim, aí a gente vê Jesus ressurreto. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus tem que ser meu Senhor, Jesus tem que ser meu Salvador. Você acredita em tudo isso? Vem Jesus morar aqui em mim, vem fazer morada, vem morar em mim. Aí ele fala, agora eu vou enviar vocês. Agora tem condição deles irem para um lugar? Não tem. Aí Jesus fez o quê? Assoprou. Recebam o Espírito Santo. Pronto. Agora vocês têm comigo. Sabe por que às vezes o medo e a insegurança são maiores do que aquilo que a gente tem que viver? Agora eu te dou a resposta. Porque nós não estamos buscando a Ele da forma que nós deveríamos buscar. Porque eu morro de medo de muitas coisas. E muitas vezes não sinto vontade de tantas coisas que é para eu fazer. Mas basta um pouquinho de joelho, de chorar na presença dele e dizer, Espírito Santo, me capacite. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, faz o que o Senhor quer através de mim. Mesmo eu não confiando em mim. Mesmo eu não acreditando em mim. Aí você levanta. Parece que tem outra pessoa em você. E tem? Quem é essa outra pessoa? É Ele. Então, meus irmãos, para a gente viver e fazer o que Deus tem para nós, cumprir o chamado, viver o talento, tem que ser pelo Espírito. Nós temos que buscar, pedir a Ele para nos encher. E vamos falar mais lá na frente mais e mais do Espírito Santo. Eu quero falar muito dele para vocês, porque é Ele que nos ajuda a todas as coisas. Sem Ele não dá. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E Ele disse, estou indo embora, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu deixo um com vocês. E é o Espírito Santo. Então, se você não acreditar, se eu não acreditar que o Espírito Santo é Deus, e é uma pessoa, e Ele é o Espírito, e Ele vive em nós, e Ele fala conosco, e Ele nos enche, Ele nos capacita, Ele nos transforma. Se nós não acreditarmos que o Espírito Santo pode fazer todas as coisas em nós, vamos ficar paralisados. Temos que acreditar nele, temos que buscá-lo, temos que querê-lo, temos que desejá-lo intensamente mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outro sonho na minha vida e na sua vida. O que nós precisamos desejar mais e mais é esse Espírito Santo. Servido pelo Espírito. Para exercer serviço com coragem, transbordar, disse Jesus. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus, quando disse receber o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder? Não, eles só receberam o Espírito Santo. Agora ele é seu. O transbordar depende da minha busca e da tua busca. No dia que você aceitou Jesus, acreditou que Ele ressuscitou, você recebeu o Espírito Santo, está em você. Ele mora em você. Agora, Ele só vai transbordar a depender. O tanto que você vai ter do Espírito é o tanto que você busca do Espírito. E ponto. Jesus disse, ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Aí você chega em Atos. Eu vou pegar Atos lá, abra lá, eu não quero Atos assim. Eu quero que você pegue ali Atos, capítulo 2, por favor. Eu só trouxe um pedaço, eu preciso de mais. Um pedaço antes desse versículo 4. Atos capítulo 2 está escrito assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam, irmãos, reunidos todos. Ali tinham homens, mulheres, discípulos, apóstolos. Tinha muitos. Era uma festa que estava tendo em Jerusalém. Eles estavam dentro de um lugar orando. Eles já tinham recebido o Espírito Santo.
eles estavam buscando a presença do Espírito Santo. Eles estavam juntos, reunidos, adorando a Deus, buscando e querendo e desejando mais do Espírito Santo. Aí eles reunidos, buscando, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Eles buscaram, eles não estavam mais dentro de uma sala só com medo, eles estavam juntos, eles passaram a se reunir e buscar. Jesus disse: recebam o Espírito Santo, vocês vão, eu estou agora enviando vocês. E Jesus depois subiu e eles ficaram só com o Espírito Santo. E eles ficaram buscando, orando: Senhor, cumpre a tua vontade, Senhor, faz o que o Senhor quer em nós. Espírito Santo, nos vence, Espírito Santo. Jesus disse que o Senhor estaria com a gente, que não ia nos abandonar em um único segundo. O Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo me enche, Espírito Santo vem, Espírito Santo faz o que o Senhor tem que fazer. Jesus disse: até que nós seja revestido de poder. Cadê o poder? Cadê o poder? Não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. Eu quero esse poder. O Senhor Jesus prometeu: cumpre, Senhor. Está lá, o profeta Joel disse: cumpre, Senhor. Eles estavam buscando, profetizando a própria palavra sobre a vida deles e pedindo: cumpre o poder. Eu tenho que ser revestido de poder. Nós temos que ser revestidos de poder. Foi uma promessa. Cadê a promessa? Cadê a promessa? Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. Veio. Encheu. E aí eles ficaram tão cheios que aquele Pedro que negou Jesus por medo, aquele Pedro que tinha desistido dele mesmo, que Jesus falou com ele: eu sei que tu me amas, eu te escolhi para apacentar as minhas ovelhas. Apacentar? Quem é que pode apacentar alguém sendo bravo e nervoso daquele jeito? Pelo amor de Deus. Espírito Santo faz, Espírito Santo transforma, Espírito Santo faz. E ele foi tão cheio, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, eles ficaram em pé juntos, levantou a sua voz e disse a todo o povo começou a ouvir, eles começaram a falar em línguas altas, no lugar que estava, daqui a pouco o povo chegando: que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Não se conteve, não teve como ficar dentro da sala, porque tinha muitos cristãos ali, disfarçados no meio do povo, na festa de Pentecostes. Eles estavam ali, eles não estavam só dentro das casas, eles estavam nas ruas na festa, porque eles eram judeus, eles celebravam as festas, eles tinham fidelidade às festas que tinham sido ordenanças no passado. E eles estavam ali, e todos começaram a falar em línguas, e o povo começou a olhar: tá tudo bêbado. Ui, o que é aquilo ali? Tá bêbado. Vocês tomaram o quê? Mosto, vinho, foi? Vocês estão bêbados. Aí Pedro se levanta, aquele homem estúpido, grosseiro, rude, ele levanta e ele diz: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Ele começa: estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. Aí ele vai e fala, começa a pregar a palavra. Isso aí que aconteceu foi isso, as pessoas estão cheias do Espírito Santo, e se vocês quiserem, se vocês acreditarem, isso pode acontecer com vocês também, Deus pode encher vocês. Aí ele começa a pregar com ousadia, com autoridade, servindo pelo Espírito. E com essa autoridade, a Bíblia diz aí que muitos foram salvos. 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Depois da pregação, houve um arrependimento. O que nós vamos fazer? Aí Pedro diz aí no versículo 38: se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para que os pecados sejam apagados e vocês possam receber o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Não, você sabe o que é batizar 3.000 pessoas? Passaram o dia batizando. E um som descendo e glória descendo. Porque eles desejaram mais desse Espírito. Só com esse Espírito. Ou você busca o medo ou não vai embora. Ou você busca o Espírito Santo ou não vai sair de segurança. Ou você busca é pelo Espírito. Devemos desejar e buscar os melhores dons. 1 Coríntios 12, 31.
Por isso se esforcem para ter os melhores dons. E aqui esse texto, ele está mais associado aos dons do Espírito Santo. Depois a gente vai trabalhar eles lá na frente. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Deus me dá o dom que Ele quiser. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não precisa me dar. Está nas mãos de Deus. Deus é soberano. Tem algumas coisas que Ele espera que eu e você façamos e tenhamos a pedir. A gente tem que ter conhecimento da palavra. Eu vi uma pessoa essa semana me falar assim: eu queria, já orei tanto pedindo a Deus que eu não erre nisso mais. Eu já falei com Ele: não me deixe errar nisso. Eu disse: peraí, esse Deus aí é outro. Quem amarra a gente para a gente não fazer as coisas do jeito, para a gente fazer algo obrigado, não é Satanás, não é Deus não. Está escrito na palavra que Deus fala com a gente. O Espírito Santo nos convence, Ele não nos amarra, Ele não nos chicoteia, Ele não nos obriga. Ele fala e ensina. Então a gente tem que orar para que Ele nos enche, a gente tem a capacidade de não pecar. É a gente que vai decidir, vai escolher. E aqui ele diz: procure com zelo esses dons. Eu e você precisamos pedir: Senhor, eu quero receber dons. Aí você estuda sobre os dons, nós vamos estudar aqui para a gente aprender. Depois que você estudar, eu quero esse dom. Eu quero esse dom. Aí você ora, estuda e pede o dom. A gente estuda, ora e pede: eu quero esse dom. Se você pedir, buscar, Ele vai te dar. E te capacitar, você tem esse dom. Portanto, procurar com eles os melhores dons. Tem dons que são melhores que outros. Se não está escrito aqui, né? Procure os melhores. Tem uns que são melhores que outros. E vamos estudar sobre isso. E aí eu quero encerrar trazendo algo muito interessante para a gente. O texto aqui disse o quê? Procure com eles os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. É excelente ter dons. Mas tem um caminho mais excelente. Que caminho é esse? Dom sem amor é um vazio. Não tem valor. E aí a gente mata as pessoas quando a gente está cheio de dons. Não deixa o Espírito Santo transformar nossas vidas, derramar amor em nós. O fruto do Espírito começa com amor. É o primeiro. Sem amor, não adianta a gente querer servir a Deus, porque a gente vai matar as pessoas. A gente tem que querer. Isso aqui é a parte principal. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que sou, como o sino que tinha. O sino... Queria que você ouvisse barulho mesmo. Muito barulho, mas dentro dele é vazio. Adianta muito barulho? E quando sai do altar, chega ali, fala, briga, fala. Aí chega lá no final, na hora de cumprimentar o irmão, faz uma crítica. Mata o irmão. Cadê o amor? Não adianta ter, não adianta ter habilidade, não adianta ter dons ministeriais, não adianta ter nada sem amor. Temos que compreender que todos nós temos dor, as outras pessoas têm dor, e a gente precisa ter compaixão pelas pessoas. E às vezes a gente só aprende isso apanhando. Eu demorei um pouco para aprender isso, mas aprendi. Demorei um pouco, mas aprendi. A gente tem que tentar se esforçar. A gente vai continuar errando, mas a gente tem que se esforçar. E muitas vezes, o que as outras pessoas precisam apenas é: eu estou orando por você. Não precisa a gente perguntar nada. Né? Às vezes a gente chega e a gente vê o semblante, né? A gente chega e vê a irmã está com o semblante triste. Um abraço. Deus vai te fortalecer. Ele vai te ajudar. Estou orando por você. Se quiser me procurar para conversar, estou aqui. Se não, eu vou orar por você. Você vê que alguém está precisando? Você ora. Estou orando por você. Deus te abençoe. Basta. Amém? Basta isso. Basta isso. E mais nada. E mais nada. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que eu transportasse os montes, eu posso mudar um monte de lugar. Se não tivesse amor, Deus olha pra gente e diz o quê? Você é nada. A gente pode ter tudo de
diversos dons, habilidades, se não tiver amor, nada somos. Então, busca o Espírito Santo. Eu preciso dos teus dons. Eu preciso que me capacite. Mas primeiro, me enche de amor. Me dá compaixão pelas pessoas. Eu preciso. Assim como o Senhor tem por mim. Assim como o Senhor tem compaixão por mim. Me ajuda a ter pelas pessoas. Amém, irmãos? Dom, serviço sem amor, sem retorno. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada disso me tem proveito nenhum. Ah, mas eu faço, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo, eu faço. Não me interessa o que faz. Se não tiver, se o que mover a minha vida e a sua vida não for amor, nada tem proveito. Sem transformação fruto. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se soberbece, quer dizer, não se sente melhor que o outro, né? Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo supera. Irmãos, sem amor, o amor nunca falha. Havendo profecias, vão acabar. Havendo línguas, vão acabar. Havendo ciência, vai desaparecer. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Tudo que nós vamos fazer nessa terra vai acabar. Isso é uma coisa que vai permanecer. É uma coisa que vai permanecer. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando cheguei a ser homem, 1 Coríntios 13, 11 e 12, acabei com as coisas de menino. Aqui está dizendo sobre maturidade. Não adianta a gente ser ousado, ter dons, ter habilidades lindas. Se a gente não tiver amor pelas pessoas, não tiver jeito para falar com as pessoas, Deus olha para a gente e diz: menino, menina, criança, maturo. Maturo, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. Amém? Porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Os dons existem para a demonstração do amor de Deus derramado em nós. Deus nos dá dons, porque quando nós somos usados, as pessoas são atraídas por nós. Mas é para serem atraídas para conhecerem o amor de Deus. É para isso. Então, eu tenho uma habilidade para ajudar as pessoas a fazerem algo. É para elas enxergarem em nós o amor de Deus. Temos que usar aquilo para que a pessoa seja amada, que a pessoa seja curada. É para isso. Portanto, procurar com os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Trouxe para repetir para vocês. Então, é para buscar os dons, precisamos deles. Temos que buscar os melhores, buscar o Espírito Santo. Os medos vão embora com a presença do Espírito Santo. Mas o mais importante é esse aqui. É o amor. Precisamos amar as pessoas. E nós não vamos conseguir amar, ter compaixão pelas pessoas. Não vamos conseguir ter misericórdia por eles, saber lidar com as pessoas, saber como falar com as pessoas, se a gente não se encher do Espírito Santo e ele não derramar o amor dele em nós. Amém? Se não buscarmos isso, nada vai dar. Então, lindos, nós estamos falando sobre chamado, sobre dons. Mas o mais importante, antes dessas coisas, é a gente se encher, pedir o Espírito Santo, encher a gente do amor que Deus tem por nós, que a gente tem pelos outros. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração e aí vocês perguntam algo mais.